Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Nesta aula vocês vão estudar um pouco sobre a Grécia Antiga, mas fontes históricas. Vocês lembram o que são fontes históricas? Afinal de contas, nós entendemos como os achados, tudo o que os seres humanos deixaram no passado e que a partir dela estudamos sobre o passado e, enfim, fazemos a escrita da história. Lembraram? Todos, objetos, documentos, armas, espadas, tudo serve como fontes históricas. Mitos, lendas, também a mitologia, tudo nos ajuda a entender um pouco sobre o passado. Bora lá? Embarque nessa aventura. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos. Eu vou mostrar para vocês os objetivos desta aula. Conhecer algumas fontes históricas da Grécia Antiga. Olha lá, exatamente o que o professor Roberto comentou, né? Você lembra o que são fontes históricas? E como que nós podemos classificar aí as fontes históricas? E aqui eu já trago para vocês, meu Deus, que foto fantástica, né? São as ruínas de Delfos, na Grécia, dedicada ao deus Apolo. Aqui então tem aquela área mais circular, mas ficava também o templo, né, do deus Apolo, onde acontecia então o oráculo, onde acredita-se que o oráculo de Delfos era um lugar muito visitado por políticos, generais, guerreiros, para saber sobre o futuro. Várias guerras foram, inclusive, decididas dentro desse oráculo. Uma das mais famosas é a Pítia, né? Ela era uma oráculo, uma mulher, onde ela, acredita-se hoje, com vários outros estudos, que ela em situação um pouco mais entorpecida por alguns tipos de ervas ou fumaças, né, que poderiam ser usadas naquela época, ela estava em uma situação, né, em transe e acabava falando sobre o futuro. E uma das mais famosas, quando perguntaram quem era o cara mais inteligente do mundo. Dentro desse lugar, ela foi me lascar uma das pérolas mais famosas da história, né? Quando disse que Sócrates era o cara mais inteligente do mundo. Aí começa todo aquele estudo bem legal do Sócrates para descobrir por que ele seria o cara mais inteligente do mundo. Eu, cara super simplão, vivendo aqui em Atena com a galera aqui na rua. Por que aqueles sábios ali não são os caras mais inteligentes? É bem legal. Vai pesquisar essa história aí. Vamos então conhecer um pouco sobre as fontes históricas. São os testemunhos, as evidências de eventos históricos que guiam a pesquisa e investigação do historiador. As fontes históricas podem ser materiais, ou seja, aquilo que nós pegamos. Ó, isso aqui é um píxide ático, né? O que significa isso daqui? Ele servia para colocar algum tipo de objetos, até alguns objetos fúnebres, inclusive, né? Ou talcos, e ele é algo que você consegue pegar. A partir do momento que você consegue pegar uma ânfora, um vaso, são fontes históricas materiais. Aquilo que você não consegue pegar, como as mitologias, as lendas dos deuses, ali são então o quê? Fontes imateriais. Olha lá. Fontes históricas, materiais, documentos, livros, jornais, revistas, artefatos, e as imateriais, as fontes orais. Não tem como você pegar uma entrevista, não tem como você pegar uma gravação, um relato passado por geração a geração, né? A tradição oral. Você consegue pegar o cara que está falando, mas a tradição dele, o que ele conta, não é possível pegar. A cerâmica grega é uma fonte material, possuía múltiplas funções. Era uma mercadoria também de uso doméstico, comercial, mas também cerimonial. Isso aqui é uma cerâmica funerária grega, período 750 a.C. E você observa essas figuras chamadas figuras negras. Você observa aqui, infantaria, cavalos, soldados a cavalo, os tipos de armaduras que eles usavam. Você observa o cotidiano de guerra deles, a importância da infantaria, né? A importância dos cavalos. Os escudos, olha que interessante. Pelo modelo do escudo grego, ele está representado aqui com uma espécie de uma batalha muito antiga, porque são escudos que depois foram mudados para aquele mais oval, utilizado pelos espartanos e atenienses. Olha que bacana.
Junto com a arquitetura e a escultura, também você pode pegar a escultura, você pode pegar, né, o templo de Zeus, se existisse ainda, hoje só tem as ruínas, né, que ficava na cidade de Olímpia, mas você pode pegar o Partenon, se nós pudéssemos visitar a cidade de Atenas, poderíamos passar a mão, né, na Acrópole ali, né, nas pedras. Então tudo é uma fonte histórica material. Olha lá, junto com a arquitetura e a escultura, documenta a arte grega, mas também a vida social, cultural, política e mitológica. Quais outras fontes históricas da Grécia podemos encontrar? Aqui está falando sobre o Fídias. Então ele é um famoso arquiteto, um dos maiores escultores gregos, criador de Zeus, de 456, situado no templo de Zeus. Isso aqui é uma representação, gente. Não existe mais, né, essa escultura de Zeus. Mas ela era feita de mármore, banhada a ouro e ficava no templo de Zeus, na entrada da cidade de Olímpia, onde inclusive era feito as homenagens aos atletas que venciam as Olimpíadas. Impressionante. Tinha mais de 12 metros de altura essa escultura de Zeus. Impressionante, impressionante. Vamos para a nossa primeira pergunta. Como as cerâmicas da Grécia Antiga podem ser consideradas uma fonte histórica? Explique. Daqui a pouquinho nós voltamos. Voltei. Bora lá? As cerâmicas gregas podem ser consideradas fontes históricas por vários motivos. Sua própria datação, seu modelo único e detalhes culturais, mas também porque retratam cenas de cotidiano, de guerras, da religião dos gregos na antiguidade. Olha, vamos falar agora um pouco sobre as fontes imateriais, aquilo que você não consegue pegar, chamadas fontes mitológicas. Já ouviram falar? Nos mitos, né, de guerras, Guerra de Troia. Já ouviram falar nos dois livros, Ilíada e Odisseia?
Então, a maioria das histórias mitológicas aparece em 2 poemas bem famosos, 2 livros, como a Ilíada e a Odisseia. E eles acreditam que seja de Homero. Homero é um cara bem interessante também. Acredita-se que ele era um poeta cego que vagava pelas cidades coletando essas fontes, essas histórias, acabou então escrevendo um determinado livro. Talvez o Homero nem tenha existido. Talvez ele nem tenha sido, inclusive, nenhum poeta, muito menos cego, né, escrevendo sobre esses 2 livros. Mas as histórias que ele conta são mais ou menos aproximado a 1200 a.C. e acredita-se que essas histórias foram escritas realmente, né, a partir do século 7, 6, né, século 7, século 8, né, 700 a.C. na Grécia Antiga. Então, o Homero pode ser aí duvidoso, meio lendário, mas as histórias foram escritas. Isso é um fato inegável. E significa, então, que os gregos acreditavam também nessas histórias e sempre realizavam elas contando de pai para filho, através da tradição oral. Chamados hinos homéricos, mas também uma forma de poesia como a Teogonia de Hesíodo, também um outro livro, né, Teogonia, escrito pelo poeta Hesíodo. Olha lá, a Teogonia, o que ele fez? No século 8 e 7, o narrador é o próprio poeta, e são poetas, né, interessante. Era uma maneira dos antigos memorizar, né, as histórias para contar de pai para filho, porque é muito mais fácil você, né, memorizar uma música do que um texto. Por que os Salmos, né, uma parte do livro da Bíblia, ele está também cantado? Por que os muçulmanos conseguem decorar o Alcorão inteiro? É impressionante. Porque ele está totalmente narrado em poemas, né, em música. É fácil daí você memorizar, decorar um livro em poemas, em música. Agora vai decorar um texto inteiro. Olha lá. Também conhecido como Genealogia dos Deuses, é um poema mitológico, 1022 versos. Ele descreve a origem do universo, do mundo dos gregos, fenômenos, aspectos básicos da natureza, as ideias dos primeiros gregos sobre a constituição do universo. Olha que legal. Vamos lá, próxima perguntinha. O que é a teogonia? Explique. Daqui a pouquinho nós voltamos e corrigimos juntos.
Voltei, bora lá. Escrito por Hesíodo no século 8 e 7, no qual o narrador é o próprio poeta. A fonte histórica também é conhecida como Genealogia dos Deuses. É um poema mitológico com 1022 versos, onde descreve a origem do mundo dos gregos, os fenômenos e a constituição do universo. Vamos falar agora sobre os dois livros do Homero, Ilíada e Odisseia. Na Ilíada é contado os poemas épicos da Grécia Antiga, né, contado inclusive pelo... acredita-se, né, atribuída ao Homero. Já falei que tá mais para ser uma lenda a história do Homero do que ser real, mas queira ou não queira, ele acabou entrando para a história aí, né? E é nele que é contado aí a Guerra de Troia. Você sabe o que foi a Guerra de Troia? Já ouviram falar sobre a famosa história do cavalo de Troia? Já ouviram falar sobre a guerra entre gregos e romanos, e gregos e troianos? Ou melhor, já ouviram algumas expressões bem conhecidas como cavalo de Troia? Pô, meu computador tá terrível aqui, ó. Deu um cavalo de Troia nele aqui, entrou um vírus. Oh. Da onde vem a origem dessa expressão? Ou, eita, não gostei dessa brincadeira aqui não. Isso aqui tá parecendo um presente de grego. São algumas expressões usadas atualmente, bem famosas inclusive, né? Inclusive na parte da informática, dos computadores aí, o Trojan. Trojan é o vírus Trojan, é de Troia. Em inglês, né? Vírus cavalo de Troia. Significa o quê? O vírus entra no teu computador, abre as portas e entra os outros vírus. Ele não é um vírus que vai tentar infectar. Ele vai tirar, no caso, o cavalo de Troia vai tirar as proteções para entrar os outros vírus. Olha que beleza de vírus isso, hein? Por que inspirado no cavalo de Troia? Porque eles acreditavam, né? A guerra, né? Pelo menos foi narrada no livro Ilíada, que o cavalo tinha soldados dentro, feito de madeira, que era uma maneira dos gregos terem um bom retorno para suas cidades, que eles tinham desistido, né, de tentar invadir a cidade, porque as muralhas de Troia era impenetrável e tudo mais. E daí acabaram que à noite, os troianos tudo curtindo, né, comemorando a vitória, saíram ali os soldados ali da portinhola, escondida ali do cavalo, abriram um portão e entraram os gregos e derrotaram os troianos. Aí, resumidamente, essa é a história da Guerra de Troia. Né? 50 dias aí que os gregos estavam tentando invadir, não conseguiram inventando a guerra o cavalo. Aliás, o cavalo teria sido uma ideia de um dos soldados gregos, né, chamado Ulisses, que daí vem o segundo livro, chamada Odisseia, que significa Odisseu. E Odisseu em grego é Ulisses. Ulisses seria então um rei de uma ilha chamada de Ítaca, que teria ido para a guerra junto com os gregos, e o seu retorno, né, até a sua ilha é narrado no segundo livro, Odisseia, com várias aventuras. Quando eles foram presos na ilha dos monstros ciclopes, né, aqueles monstros com um olho só, como que ele fez para se desvencilhar da prisão, quando ele furou os olhos lá do ciclope, disse que era o ninguém, né? Quem furou meus olhos? Foi o ninguém. E vazaram. Só que daí os monstros ficaram furiosos, mandou o pai dele lá, o Poseidon, se vingar do Ulisses. Aí tem uma história bem legal, que ele tentou, ele fez uma aposta com os marinheiros no navio, né? Fala o seguinte, diz que ninguém pode ouvir o canto das sereias que são, né, são amaldiçoados, ficam encantados e acabam entrando no mar, eles caem e as sereias vão lá e devoram. Mas eu aposto com vocês que eu vou ser o primeiro homem a ouvir o canto e não vou cair na maldição. E tem até ele fez uma aposta lá com os marinheiros, fez os caras pagar 10 cada um. Aí vai ficar para vocês descobrirem aí como que ele fez para ouvir o canto das sereias e não morrer, né? Não cair no mar. É bem legal. Pois pesquisa essa história aí. Essa aqui é a história, ó, que legal ali na gruta de Polifemo, né? Uma espécie de um monstro, né? A sequência de Ilíada, então, o professor Alberto comentou sobre Odisseu, que significa Ulisses, né, no mito romano. Vamos lá? A Ilíada retrata qual o conflito da antiguidade envolvendo os gregos. Explique. Daqui a pouquinho nós voltamos.
Voltamos, bora lá. A Ilíada narra os acontecimentos decorridos no período de 51 dias da Guerra de Troia. Conflito empreendido para a conquista de Troia. Teria sido escrito pelo poeta Homero, por isso, entre 1200 a.C. até o século VIII é considerado período homérico, inclusive. Bom, retomada. Estudamos algumas fontes históricas da Grécia. Destaque para os vasos, as funcionalidades da cerâmica. Falamos também sobre os mitos, as narrações gregas, enquanto fonte histórica imaterial, a Teogonia, a Ilíada e a Odisseia. Referências? Galera do sexto ano, aquele abração do professor Roberto. Até a próxima. Valeu!